Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de assistir ao filme Masters of the Universe, ou aqui no Brasil, Mestres do Universo, que não é nada mais nada menos que a mais recente adaptação live action de He-Man para os cinemas. Vamos falar um pouquinho melhor sobre essa obra. Certamente, se você foi assistir a este filme, muito provavelmente você foi uma criança entre a década de 80 e a década de 90. O auge do He-Man foi ali nos anos 80, mas a minha geração, eu sou dos anos 90, pegou também, talvez numa menor escala, toda esta grande influência cultural que foi o He-Man. A maioria das pessoas não entende, não se lembra o quão, assim, gigante foi o fenômeno do He-Man no Brasil. Era uma época onde as crianças não tinham celular, então basicamente a fonte de entretenimento de gerações inteiras foi a televisão. E eu lembro, pelo menos na minha época, passava He-Man sábado de manhã, se eu não me engano, na SBT ou na Globo, honestamente eu não me lembro. Mas o He-Man foi talvez o herói mais influente dessa geração. Eu acho que o maior símbolo disso é aquela musiquinha do balão mágico, né? He-Man! O Superman não teve uma musiquinha dessa, o Batman não teve, o Homem-Aranha não teve, mas o He-Man teve. Isso é um símbolo de uma, assim, do tamanho do impacto cultural que isto foi para uma geração inteira. E o que é bacana do He-Man é que ele não era só um desenho de um homem forte com espada e etc, etc. O He-Man ele também ajudou meio que a transmitir certos valores para uma geração inteira. Eu lembro que sempre que no final do episódio tinha meio que uma reflexão do He-Man ali junto ao público, né? Do que foi a grande lição daquele episódio, né? Então, o He-Man ele conseguiu formar valores de uma geração inteira, mesmo que de uma forma muito simples e pueril, né? O que já foge um pouco da média aí de muito entretenimento que é absolutamente vazio, né? De forma que este imenso impacto cultural que esse desenho teve décadas atrás, hoje levou uma geração inteira de adultos ao cinema. E isso é muito interessante, porque isso tem um peso de uma nostalgia muito forte. Não tem como você julgar uma obra dessa sem você julgar antes a referência que ela teve, que foram os desenhos, né? He-Man teve quadrinhos, teve várias animações aí ao longo do tempo, mas também teve um filme, né, com Dolph Lundgren, que foi lá nos anos 80. Inclusive, ele é referenciado de uma maneira muito interessante no filme. Não vou falar como, senão seria spoiler, né? Enfim, o He-Man é este fenômeno cultural que hoje leva as pessoas a salas de cinema. E ele é uma adaptação aí, para quem não sabe, a Amazon comprou a MGM Studios, né? Meio que para fazer produções do cinema que certamente vão ter uma continuidade aí no serviço de streaming da Amazon, né, no Amazon Prime. E fica muito claro neste filme que ele é, na verdade, o primeiro passo para a construção de um universo, de uma grande franquia centrado no He-Man. Posteriormente eu vou falar isso. Mas o que eu diria para vocês é que eu, honestamente, não lembro quando era criança muito da mitologia do He-Man. Então, assim, eu fui meio que assim pro cinema, meio sem lembrar de muita coisa, honestamente. Não faço a menor ideia de qual a última vez que eu vi qualquer coisa do He-Man, mas certamente faz algumas décadas aí, né? Enfim. E isso foi muito bom, porque eu sei que no começo do filme, já de cara, existe o primeiro arco que é contando a história do He-Man. Basicamente, ele é um príncipe herdeiro de uma dinastia, de um outro mundo, de uma outra dimensão, chamado Eternia. E lá existem várias criaturas, e todo este reino luta contra o assédio constante do Skeletor, o esqueleto, que é o grande vilão do He-Man. E meio que a grande obsessão do He-Man é adquirir a espada, a grande obsessão do esqueleto, perdão, é adquirir essa espada do He-Man, onde está contido ali meio que todo o poder ali místico daquela terra, de forma que se ele tivesse o reino e a espada, ele iria governar aquele reino para si.
E logo nesse começo de arco, assim, essa história é contada de uma maneira muito resumida, de forma que, assim, foi uma boa síntese, mas eu acho que foi até demais, porque relações muito importantes não são desenvolvidas, como, por exemplo, a relação do He-Man, do Adam, ainda criança, com o gato guerreiro, que é o Pacato. Apenas mostra o gatinho lá, filhote, no palácio, enquanto o He-Man é ali ainda uma criança. Enfim, tudo é muito rápido, né? Mostra o preparo desse reino para lutar contra o esqueleto, até que essa invasão acontece. E, numa medida desesperada, os pais do He-Man pedem para a feiticeira, que é interpretada pela Morena Baccarin, uma atriz brasileira, para transportar o He-Man para uma outra dimensão, de forma que ele fosse protegido junto com a espada, né? Ele ainda, evidentemente, não é o He-Man, ele é o príncipe Adam, herdeiro lá de Eternia. Mas quando ele é lançado para aqui, para a Terra, para a dimensão da onde a mãe dele é, então ele é meio que um filho de dois mundos, né? A mãe dele é da Terra e o pai dele é o rei Randor, que é herdeiro dessa dinastia de Eternia, né? E para ser protegido contra essa invasão, ele é meio que lançado para a Terra. E ele chega aqui na Terra e, no meio da viagem, ele perde a espada. De forma que esse segundo arco do filme é muito bem desenvolvido, porque ele não perde muito tempo explicando muita coisa. Basicamente mostra o Adam como um adulto complexado, conflituado, porque vive como um adulto tendo essa memória da infância que para ele foi absolutamente real, mas todas as pessoas acham que ele é um mongoloide esquizofrênico. E assim, é muito legal essa parte porque por meio de vários episódios assim com muito humor, tanto da relação dele do trabalho, com a relação dele com as mulheres, com a relação com os amigos, tudo na vida dele é mediado por este imenso conflito que é ele viver perturbado com o próprio passado, sabendo que aquilo foi real, mas tendo que viver numa realidade completamente alheia àquilo, onde ninguém acredita nele. Então ele vive fantasiando o próprio passado dele, como se fosse uma mitologia particular, e todo mundo acha que ele é um esquizofrênico, um maluco, enfim. Parte da obsessão dele é lidar com buscar espadas, pesquisar espadas, né? Por causa exatamente desta espada que ele perdeu ao chegar na Terra. E uma forma muito inusitada que é mostrada no filme, ele acaba descobrindo essa espada. E, curiosamente, essa parte eu vou ter que dar spoiler, porque é um elemento muito interessante do filme que muita gente não tem prestado atenção. A espada, curiosamente, o artefato mágico poderosíssimo, tá numa loja de brinquedos em uma estátua do Conan. Para quem não sabe, o He-Man foi um personagem inspirado no Conan. O Conan é talvez o personagem aí de espada e feitiçaria, né? O gênero aí meio medieval, meio místico, que é o maior de todos. E por isso ele referenciou muitos personagens, né? Ele serviu de inspiração. E a referência a influência disso no He-Man é muito clara, que vai desde a espada até a franjinha, que é igual a do Conan, né? E de uma forma muito engraçada, ele tenta pegar a espada ali, ele acaba, enfim, toda uma situação que eu não vou falar novamente, porque é spoiler caso você não tenha visto o filme. Mas essa parte do filme é muito bem contada porque é engraçado e o filme não perde muito tempo explicando detalhes, enfim, ele basicamente, a partir do momento que ele pega a espada, começa um outro arco do filme, que é o meio do filme, onde, por ter achado finalmente a espada, a Teela e o esqueleto percebem isso na Terra porque a espada emite meio que um sinal, uma energia. Eles captam essa energia e, portanto, vêm atrás do He-Man e da espada, né? Do Adam. Ainda ele não se tornou o He-Man, né? E, basicamente, a Teela chega aqui salvando ele da perseguição de um dos emissários do esqueleto. Ele consegue fugir para a Eternia junto com a Teela. E aí começa todo o arco do desenvolvimento do filme, né? Pois bem, eu não vou falar mais do filme porque senão seria muito spoiler, mas basicamente este é o arco do filme, onde ele vai para a Eternia e finalmente acontece uma série de situações que culminam no desfecho do filme. Falar mais seria muito spoiler. Mas, assim, esse filme tem coisas que são muito legais e coisas que não são tão legais assim. Eu amei este filme porque ele, assim, eu nunca antes vi um filme desse diretor, que é o Travis Knight. Ele é um... Acho que o outro filme que eu ouvi falar dele é Bumblebee, mas eu também nunca assisti o filme.
Enfim, eu gostei muito da direção dele. De todos os problemas do filme, a direção é o menos pior, vamos dizer assim. Quer dizer, não é ruim, portanto não é menos pior. É o aspecto bom do filme, que é o visual. As cenas de luta, enfim, tudo é muito bem produzido. O design de produção desse filme, pra mim, foi impecável. Ele ficou melhor que muitos filmes da Marvel, da DC, enfim. Visualmente esse filme é incrível. Isso faz desde as cenas de ação, as lutas de espada, o design de Eternia, é tudo muito bonito, tudo muito bem produzido, as cenas são muito bem elaboradas, enfim, a direção do filme é muito boa. Só que o grande problema do filme é, vamos dizer assim, o roteiro e, mais especificamente, o desenvolvimento dos personagens. Porque para contar essa história, evidentemente que eles tiveram que fazer uma adaptação, uma vez que este filme é uma adaptação de um desenho animado. Então eles fizeram certas escolhas. Por exemplo, o grande fio condutor das histórias tradicionais do He-Man é o fato de que ele vive como o Superman, né? Ele tem uma identidade pública, mas em segredo ele é o He-Man. E muitos personagens ali não sabem que ele é o, o He-Man. Se eu não me engano, apenas o Orco e o Duncan, que é o Man-at-Arms, né? Que sabem que ele é o He-Man. E todos os outros não sabem, né? Principalmente a Teela. Mas isso já é quebrado no filme porque a Teela já sabe que ele é o Adam e vira o He-Man. E o grande problema do filme, por ser o roteiro, tá, na minha opinião, em certas situações que são desenvolvidas, né? Mas também é na forma como certos personagens são retratados. Por exemplo, acho que a Teela é o caso mais grave de todos, porque ela é mostrada como uma guerreira, de fato, nos desenhos era assim. Só que a verdade é que ela tinha um grande amor, um grande romance não correspondido, né? Ela meio que tinha uma relação amistosa com Adam, mas ela amava o He-Man. E nesse filme ela é meio que indiferente aos dois. Eu acho que o roteiro quis retratar uma mulher muito empoderada, muito, enfim, ao ponto de que ela parece uma personagem assim frígida, absolutamente pasteurizada. Talvez o roteiro não quisesse, sei lá, mostrar que isso é uma vulnerabilidade ou um grande clichê feminino de ficar querendo namorico com o cara que é o protagonista, mas ela ficou uma personagem que é muito unidimensional, entende? Eu acho que de todos os personagens ali foi o que mais foi prejudicado o desenvolvimento. Eu gostei do He-Man, do ator que faz, porque tem uma semelhança física adaptada aos dias de hoje. Evidentemente não iam meter franjinha no cara, nem uma sunga de couro, mas eu acho que ele fez um bom trabalho. Um outro personagem que ficou meio assim, o Idris Elba, que faz o Duncan, o Man-at-Arms, que é o pai da Teela, ele também, sabe, ele é mostrado como guardião de Eternia, que defende o reino, mas ele falha em defender, então ele sente um fracassado, e a forma como ele acha de compensar isso é com alcoolismo, né? Enfim, enfim, isso não existe nos quadrinhos, né? É muito forçoso, é muito, enfim, isso me incomodou um pouco no filme. De forma que o desenvolvimento desses personagens que são seminais foi meio prejudicado. Nenhum dos problemas é a atuação. Eu acho que todos a atuação, os atores tentaram entregar aquilo que o roteiro dava. Mas como o roteiro é meio pobre, eles não tiveram muito mais o que explorar, né? E assim, eu senti muita falta de muitos personagens que são icônicos, que já estão lá, né? Por exemplo, o Pacato, que é o gato guerreiro, né, do He-Man, sendo que ele só aparece no começo e no final. E também o Orco, que é aquele feiticeiro, que ele só aparece também no final, numa cena meio que quase pós-créditos. E como é que pega um personagem que é fundamental na história do personagem e bota ele ali no finalzinho só pra falar: olha, vai ter uma continuação e eu vou aparecer, hein? Enfim, a cena onde ele aparece é legal porque mostra meio que, assim, o He-Man, como eu disse, tinha aquelas liçãozinhas, né? E o Orco era sempre um dos principais personagens que falava isso e transmitia essa sabedoria para as crianças, né? De forma que ele faz isso de uma maneira mais humorada, enfim, só para mostrar que ele tá ali. Mas o que aconteceu com esse personagem? Onde é que ele tava? Parece meio que uma forma só de usar isso como um gancho para um próximo filme, né? Enfim. E talvez o melhor ator foi o Jared Leto fazendo o Esqueleto, porque o Esqueleto tá ótimo. O Esqueleto é aquele vilão clássico que é tão clássico que chega a ser galhofa. Ele pode ser um esqueleto ali, mas no desenho ele era todo tosco, ficava hey man. Enfim, conseguiram retratar essa coisa ridícula dele para o cinema e ficou bom, porque ele parece um vilão tradicional, mas ao mesmo tempo patético, com uma ambição idiota, assim como é nos desenhos, né?
O Esqueleto era praticamente o que o Coringa é para o Batman, né? É um vilão meio galhofa, meio engraçado, tragicômico, enfim. A atuação do Jared Leto, embora não apareça em momento algum, se você assistir o filme e não souber que é o Jared Leto ali, você não vai sacar que é a atuação dele. Mas curiosamente é uma das melhores atuações dele aí nos últimos filmes que eu vi, porque de fato ficou muito bom. Mas curiosamente parece que o Jared Leto não gostou do corte final do filme e acabou meio que ele não participou aí das promoções do filme. Enfim, eu não sei o que aconteceu. Parece que ele não gostou do personagem e tal, mas pra mim é o ponto alto do filme, né? Enfim, esse filme tem muitos erros e muitos acertos. Eu já falei dos acertos aqui, que é a direção, que é muito boa, a atuação dos personagens, que é competente, mas o roteiro, infelizmente... Até o meio do filme eu gostei, mas lá pro final o filme foi desandando, foi ficando meio enfadonho, meio cansativo. Tem várias situações ali que chegam a ser ridículas, mas também tem várias... Os momentos bons do filme é aquele momento nostalgia, aquele momento onde a criança que dentro de você se sente contemplada por toda aquela nostalgia, né? Enfim, todo o problema desse filme se senta no roteiro, e eu acho que sei qual é o problema do filme. O problema é que tentam transformar este filme na mesma estrutura dos filmes da Marvel, onde você tem ação e ao mesmo tempo piadinha, e essas piadinhas são saco porque elas às vezes são anticlimáticas, elas quebram momentos que deveriam ser épicos, né? Tem uma cena, por exemplo, que eles estão presos e se libertam de lá e sai muita fumaça da masmorra onde eles estão. De repente todos os personagens começam a ficar tossindo por causa da fumaça, mas peraí, meu amigo, era um momento épico de libertação, né? Então assim, quando é pra entregar um momento épico, vai lá uma piadinha e quebra. A mesma coisa quando o He-Man tá se transformando lá pela primeira vez, aí a Teela meio que, o He-Man meio que se atrapalha ali, ela fala, ah, ele não é o Guardião de Eterna, tipo, mais uma piadinha pra quebrar um momento épico do filme, enfim, o roteiro nesse aspecto é terrível, enfim. Então, no geral, assim, é um filme que, assim, outro ponto muito forte que eu preciso ressaltar aqui é a trilha sonora, porque ela é incrível. Tem várias músicas ali que são clássicas, né, que meio que referenciam às vezes o momento. Tipo, por exemplo, existe Boys Don't Cry, do The Cure, no momento em que o Adam tá muito triste, né, como se fosse uma referência pra ele não chorar com uma letra da música, né. Enfim, tem Queen, tem um momento lá, tem uma música do Queen que é Princess of the Universe, que toca exatamente num momento bem épico e dá aquela atmosfera, até porque o Queen é aquela música muito clássica dos anos 80, né. E o filme te vende isso e você se sente nos anos 80, mas o ponto alto do filme pra mim é que eles chamaram o Brian May, que é o guitarrista do Queen, pra fazer a trilha sonora do filme. E a música do filme é incrível, ela é realmente épica, ela entra no momento certo, ela é muito boa, ela te dá aquela atmosfera de uma coisa épica e ao mesmo tempo nostálgica, enfim. Eu adorei a música, ponto alto do filme também. Então o único problema do filme é o roteiro, é a forma como os personagens são retratados, são piadinhas. É um filme que às vezes em certos momentos o roteiro ele meio que desanda e faz o filme parecer excessivamente longo. Por exemplo, eu fui assistir com minha mãe e ela o tempo inteiro estava olhando pro relógio meio que com a vontade de que acabasse logo o filme, né? Ou seja, para uma pessoa leiga que não entende de cinema, que isso é um indício muito forte de que é como se o filme desse umas barrigadas, entende? Tem muitos momentos que são desnecessários e, enfim, novamente é um problema de roteiro, do andamento do filme, né? Então, considerado todas essas coisas, eu daria a este filme a nota 7. Por quê? Porque apesar de todos os problemas, ele é um grande entretenimento. A criança dentro de mim se sentiu extremamente contemplada por tudo que viu ali, pela nostalgia, mas o adulto que cresceu, que se tornou mais crítico, mais seletivo com o cinema, ficou meio que consternado com alguns problemas ali que costumam assolar esse tipo de filme, né? Que essas piadinhas, esse roteiro meio que, enfim, muito mal desenvolvido, enfim. Então, considerado essas coisas, eu acho que 7 é uma nota justa. Enfim, independente disso, eu exorto que vocês assistam esse filme, sobretudo se você cresceu vendo He-Man, quer sentir um momento de nostalgia, quer rir um pouco. Não vá esperando que é um grande filme épico, incrível, super, que a crítica vai elogiar. Não é. É um filme galhofa, é um filme de um super-herói engraçado, enfim. Vá com a mesma postura que você iria ver um filme da Marvel. Eu acho que essa é a melhor abordagem que eu posso aqui dar pro filme.
Então, novamente, considerado essas coisas, 7 é uma nota muito justa. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vão lá, confiram o filme, vale a pena, é um bom entretenimento. É isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.